Olá pessoal, tudo bem? Aqui falando o professor Ivan Oliveira. E o assunto de hoje vai ser direitos autorais, propriedade intelectual, direito da personalidade, tudo isso aplicado no contexto do ensino remoto que a gente está submetido nesse momento de pandemia. Trarei aí algumas recomendações, cuidados e desafios que teremos que ter diante da produção das nossas aulas remotas. Nós temos aí uma agenda bastante densa que iremos tentar ser o máximo objetivo possível, de forma que a gente consiga varrer todos os pontos programados para essa apresentação. Só para vocês saberem, nós estamos reproduzindo uma apresentação barra mini curso que a gente deu para os colegas da indústria do campus Maracanaú, do IFCE, no qual, naquele momento, eu utilizei a ferramenta do Meet, mas acabei não conseguindo fazer a gravação para disponibilizar aos colegas, e diante do compromisso de enviá-los o conteúdo discutido, eu resolvi refazer essa apresentação e disponibilizar no canal para que outros colegas que também tenham as mesmas dúvidas e que tenham os mesmos interesses com respeito à temática possam acessar e conferir esse mini curso. A gente começa aqui com uma pequena agenda que a gente montou, tá? A gente tem uma relação com o tema, além de uma formação tecnológica e uma atuação na área de educação, nós temos uma formação também na área do direito, somos bacharel e advogado pro bono, com especialização em direito digital e também na área trabalhista e previdenciária, então isso nos credencia a ter essa relação entre o direito e a tecnologia e a educação. Nós começaremos introduzindo o conceito do que seria os direitos autorais, passaremos a definir o que seria a propriedade intelectual, responderemos como uma pessoa pode transferir os seus direitos autorais para outra, trataremos os direitos da personalidade, aqui dando um destaque sobretudo à autoria e o direito de imagem, que é o que nos interessa nesse ponto. Trataremos sobre direitos autorais sobre imagem, como havia dito aí em cima. Trataremos de responder de quem seriam os direitos sobre as imagens produzidas, como evitar problemas dos direitos autorais ao usar imagens de terceiro, o uso de imagem de alunos e professores é ou não é permitido, se é permitido, em que termos, como operar essa permissão. Continuamos tratando dos cuidados com o uso de imagens de alunos e professores no ambiente escolar, tá? Sobretudo a gente que está submetido à lei, nós somos estatutários, nós temos condições específicas a seguir. Tá? Daremos aí um conceito sobre recursos educacionais abertos, inclusive na tentativa de driblar essa possibilidade de descumprir ou usar de forma não autorizada imagens ou textos de terceiro. Trataremos de questões de uso de ilustrações de livros, é uma preocupação recorrente dos colegas. Eu posso ou não posso usar uma ilustração de um livro? Até que ponto eu posso me aproveitar dos slides base que a editora libera para os professores? Essas são questões que geralmente nos trazem diante desses mini cursos. Tá? Trataremos aí de um conceito importante, que é do uso aceitável, e isso tem relação direta, tá? Do que eu posso usar de uma obra sem cometer um ilícito. E aí a gente faz um fechamento com uma fase final de inspiração desse momento de discussão que a gente faz ao longo desse vídeo. E antes de continuar, já dou aí o exemplo de que todos os conteúdos que nós utilizamos aqui foram inspirados em artigos que nós consultamos e que no final a gente dá os devidos créditos aos colegas que produziram em diversas mídias conteúdos relacionados à apresentação de hoje. E por fim, a gente faria aqui um momento de tira dúvida, mas como a apresentação não é em tempo real, eu vou ao longo da apresentação trazendo as dúvidas que os colegas apresentaram na primeira apresentação e incluindo para vocês, para que vocês saibam quais dúvidas nós tiramos na primeira apresentação. Basicamente, a gente começa a nossa discussão trazendo aí uma frase, né, que nos deixa bastante inquietos, porque apesar da legislação ser relativamente nova, a lei que trata dos direitos autorais no Brasil é de 98, a Lei 9.610, mas ela não acompanhou o desenvolvimento tecnológico dos últimos 20 anos. Então, por essa razão, a gente acaba
E aí a gente começa com uma frase de inspiração. A legislação brasileira sobre direitos autorais não acompanhou os avanços tecnológicos das novas mídias sociais e digitais e, no contexto atual na plataforma jurídica sobre o tema, coloca-nos, professores e professoras, produtores de conteúdos e internautas em geral, inclusive nossos alunos, como potenciais criminosos e infratores de direitos. Ao longo da nossa discussão a gente vai ver que existe alguns descompassos, algumas lacunas que a gente precisa ter bastante atenção. A gente começa conceituando aqui o que seriam os direitos autorais, e a definição de direitos autorais é o conjunto de prerrogativas que são conferidas às pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, criadoras de uma obra intelectual, para que ela possa usufruir, tanto do ponto de vista patrimonial quanto moral, daquilo que ele criou, explorar moralmente e patrimonialmente as suas criações. A partir dessa definição, que inclusive é uma definição utilizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que é o ECAD, muito usado e conhecido dos colegas músicos que trabalham aí com suas produções musicais, as letras, os discos, e que sobrevive inclusive da exploração desses direitos autorais. Então a gente já percebe que nós dividimos os direitos autorais em dois grupos, tá? Os direitos autorais podem ser classificados em direito patrimonial ou direito moral. Os direitos patrimoniais são aqueles que estão relacionados à exploração comercial da obra, isso tanto pelo autor quanto por um terceiro que ele venha a dedicar, a entregar essa exploração comercial. É importante dizer que os direitos patrimoniais sobre uma obra não é eterna no Brasil. Depois que o autor morre, esse direito decai em 70 anos. Decaindo esse direito, essa obra se transforma de domínio público, passa a ser livre do ponto de vista do uso comercial, tá? E detalhe, a obra pode ser explorada por um terceiro, tá? Ou não, ou ser usada, enfim, mas os direitos morais continuam sendo do autor originário, porque o direito moral, ele nunca decai, tá? E se falando de direito moral, a gente define o direito moral exatamente como essa capacidade de reivindicar a autoria da obra, assim como a integridade e genuidade desta, tá? Isso significa dizer que uma obra ela tem essas duas perspectivas de direitos, um direito patrimonial e um direito moral. O direito moral é um direito que você não pode renunciar, que você não pode transferir, que você não consegue alienar, porque ele é de ordem personalíssima. Isso significa dizer que mesmo perdendo o seu direito patrimonial, passando esses 70 anos que nós citamos, por exemplo, ou transferindo essa capacidade de exploração econômica de uma obra, o direito moral se mantém, porque o direito moral só pode ser exercido diretamente pelo autor. E aí nasce um conceito que seria o conceito de propriedade intelectual. E a propriedade intelectual diz exatamente, diz respeito à criação, seja ela uma criação literária, uma criação artística ou uma criação científica. Para isso nós temos diversas formas, externalizações de propriedade intelectual. A primeira delas que a gente trouxe aqui para o conhecimento de vocês é o que a gente chama de trademarks, tá? Que é exatamente a propriedade intelectual de proteger os logotipos, símbolos que identificam o produto, a empresa ou mesmo o negócio. Isso é muito comum nos negócios, você proteger a sua identidade visual, esses símbolos que identificam o produto ou mesmo o negócio. Tá? Nós temos aí um conceito de patentes, que também é um tipo de propriedade intelectual. Inclusive nas universidades mantém-se balcões para poder auxiliar todo o nosso corpo o nosso corpo docente, discente e mesmo os técnicos na produção de suas invenções, tá? Fazer os depósitos para a gente poder ter uma maior produtividade, mais relevância na sociedade. Tem aqui o que a gente chama de copyright, que é um tipo de propriedade intelectual, protege as produções que são copiadas, tipo criações literárias, artísticas, acadêmicas. Nós temos aqui o conceito de direitos autorais. Então, direito autoral ele é um dos tipos de propriedade intelectual.
nós temos também uma dúvida que é: será que esses direitos podem ser transferidos para um terceiro? Nós já respondemos no início ali que sim, eles podem ser transferidos, tá? E a Lei 9.610 de 98, no seu artigo 49, ele traz para a gente as duas modalidades possíveis de transferir os direitos do autor para uma outra pessoa. É aquilo que a gente chama de licenciamento, tá? Ou cessão. E aqui é uma coisa importante, porque a licença ela tem uma característica limitada no tempo, tá? Então ela é por um tempo determinado, tá? Um tempo determinado. Então significa dizer que eu posso reivindicar essa obra, e aqui eu vou estabelecer o escopo de uso, tá? Significa dizer que quando eu faço isso por meio de quê? Por meio de uma licença, tá? Por meio de uma licença, que na verdade essa licença é uma espécie de autorização de uso. Enquanto que na cessão de direitos, não. Eu transfiro de forma definitiva os meus direitos. Aí, pelo que nós aprendemos até agora, já temos condições de entender que essa transferência não é a transferência dos direitos morais, é a transferência dos direitos patrimoniais. Significa dizer que a exploração comercial poderá ser feita de forma definitiva por um terceiro, mas os direitos morais se mantêm. Na prática, existem algumas implicações e tem relação direta com a definição do que seria a cessão, tá? E do que seria o licenciamento. Vamos avançar para a gente poder adquirir mais conhecimentos teóricos com respeito a isso. O licenciamento, para a gente, ela é esse instrumento que concede uma licença, uma autorização de uso. Como eu havia dito há pouco tempo, ela tem esse caráter limitado e que é concedida dentro de uma janela de tempo e para uma forma específica, tá? Nessa modalidade, o proprietário do objeto do contrato continua sendo o autor, tá? Isso tanto do ponto de vista patrimonial, que é esse direito de explorar economicamente, como do ponto de vista moral, que tem relação com a autoria, tá? E uma coisa importante, que quando você entrega uma obra por meio de licenças, o autor não perde, sob hipótese nenhuma, os seus direitos, tá certo? Ela só permite que um terceiro também utilize, usufrua da obra. Isso é muito comum se fazer nos softwares, por exemplo. Você constrói um software, licencia e entrega para alguém utilizar. Ali você não perde a capacidade de continuar comercializando a sua obra. A Microsoft não perde o direito de comercializar o Windows quando você compra o Windows. Na verdade, você tem ali, às vezes, uma janela de tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou é ad eterno, mas perde o direito das atualizações. Então, a depender do que você esteja comercializando, a licença vai dizer esses limites, tá? Nós temos vários tipos de licença. Eu trouxe aqui 3 que são comumente utilizadas aí no mundo acadêmico, no mundo comercial. O copyright, essa é de conhecimento público, todo mundo já viu ou ouviu falar dela. É exatamente aquela licença que entrega amplos direitos ao autor. Na verdade, tudo é proibido, na verdade. Quer dizer, eu só posso utilizar qualquer tipo de alteração, estudo do código, por exemplo, se for um software, ou reprodução. Isso depende de autorização prévia do autor, tá? Já que copyright não dá nenhum tipo de permissão de uso ou de manuseio das obras que tiver licenciada com esse licenciamento. Nós temos o copyleft, que é exatamente o contrário do copyright. Aqui, ao invés de proibir tudo, é proibido proibir. Tá? Então a gente tem algumas obras aí em que você quer incentivar que a sociedade consuma e altere, aprimore. Geralmente a gente pode utilizar o copyleft em contraponto ao copyright. Nós temos Creative Commons, muito comum nos ambientes da internet. Tá? A gente vai navegando no site, se vê lá um símbolozinho CC, às vezes é uma bolinha assim, tá? Com 2 Czinhos dentro. Não sei se vocês já viram um logotipo dessa natureza, mas quando você vê, tem relação com esse tipo de licença. É uma licença focada sobretudo para a distribuição gratuita, tá, de uma obra. Nesse caso que eu estou falando, são obras de natureza literárias, artísticas, enfim. Eu tenho um colega aqui no IFCE que fez uma tese na área de filosofia,
um grande companheiro lá do campus Canidé, que ele pegou e transformou a tese dele em um livro e disponibilizou esse livro gratuitamente numa mídia digital. E quando eu fui fazer a leitura do livro, a primeira coisa que eu encontro qual é? Esta obra está licenciada como Creative Commons. Quer dizer, ele teve a intenção de entregar a obra de graça ao mesmo instante, mantendo os direitos morais sobre essa obra. Então, eu tenho aí essas três alternativas, tá? Existem outras obras, inclusive no curso de Direito e Tecnologia, que a gente dá há um certo tempo. Na verdade, eu dei essa disciplina por vários anos na Educadora 7 de Setembro, mas depois que eu entrei aqui dentro do IFCE, não tive o prazer de ofertar essa componente curricular. Mas lá a gente tratava sobre essas questões dos diversos tipos de licenças que a gente aplica no mundo da tecnologia. Tá? Aqui a gente entra no conceito de cessão, e como eu havia dito, cessão, ao contrário de licenciamento, ela tem essa transferência definitiva dos direitos patrimoniais. Significa dizer que se eu transferir esse direito patrimonial e se de repente eu fizer de forma total, o autor tem que ter bastante cuidado, porque ele não vai poder reivindicar nada com respeito à divulgação, à publicação, à exposição, venda ou mesmo comercialização. Inclusive, como o brasileiro não tem a cultura da leitura, né, dos manuais, dos contratos, às vezes a gente assina sem conhecer os termos, assina, por exemplo, um contrato com uma editora para comercializar um livro que você escreveu. De repente você nem vê os termos, e os termos padrão que tem lá entregando direitos totais para a editora, onde no máximo você vai ter garantia de que seu nome vai estar lá e vai receber os valores pactuados com a editora. Mas você não vai poder opinar com respeito ao método de divulgação, publicação e outros elementos que envolvem a questão do manuseio das obras. Tá? Então isso é importante desde já, que quando você estabelecer um contrato de cessão de direitos autorais, você teria que ter essa atenção específica para evitar que você não tenha dor de cabeça no futuro, quando você eventualmente queira reusar a obra com um intuito comercial ou com uma forma diferente do que teria sido praticado ou que venha sido praticado na leitura. Tá? Então isso é uma observação importante. Aqui, antes de passar para a questão central que envolve esse tema, a gente precisa conceituar o que seria os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade é um direito constitucional, está lá no artigo 5º, onde diz que todo brasileiro, todo cidadão, na verdade, né, os brasileiros, tanto nato ou não, e aquelas pessoas que vivem aqui, elas têm direito ao nome, à intimidade, à vida privada, à imagem, à autoria. Nós temos um conjunto de direitos, que são direitos personalíssimos, tá? Ou direitos da personalidade, que são resguardados. Dentre esses direitos, eu fiz aqui um recorte dos dois principais que têm relação com o tema de hoje, tá? Que é a autoria, um direito da personalidade, garantir aqui a autenticidade, né? A origem, a autoria sobre algo, e a imagem, que aqui a imagem a gente tem relação em dois aspectos. A imagem do ponto de vista da captura da imagem das pessoas que vão estar, por exemplo, assistindo ou participando das minhas aulas. Digamos que eu estarei ali fazendo aulas síncronas, utilizando o Zoom, utilizando o Hangout, utilizando o Meeting, e ao longo da aula eu vou capturar imagens das pessoas dentro da casa delas. E aí, além da captura própria das pessoas, eu poderei capturar coisas do ambiente onde ela está inserido. Isso é preocupante porque a gente tem episódios que aconteceram recentemente de pessoas ali que não faziam parte do cenário, mas que tiveram, por exemplo, sua privacidade violada a partir de uma webcam que estava ligada para manter, por exemplo, um filho assistindo aula ou alguém que vive naquela casa assistindo aula. Então a gente tem algumas atenções específicas relativas a essa questão. Tá? Os direitos autorais sobre imagem, ela também é tratada na Lei 9.610, que trata exatamente dessas questões dos direitos autorais no Brasil. Ela confere também uma proteção moral e patrimonial sobre as imagens. Então, um fotógrafo, por exemplo, ela tem ali um direito sobre aquilo que ele produziu. E aí a gente tem que entender que
no caso da fotografia, ele tem questões que são, por exemplo, eu permiti que a pessoa tirasse uma imagem minha em um campus lindo, para fazer propaganda e tudo mais. O direito de exploração dessa imagem, ela é do fotógrafo ou ela é minha? Isso é uma coisa que a gente precisa entender, tá? Mas vamos antes conceituar o que seria uma obra intelectual, de acordo com a Lei 9.610, ela traz aí o conceito do que seria uma obra intelectual, e ela diz assim no seu artigo 7º: são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível e intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como. Aí ele vai dizendo aqui, por exemplo, as obras de desenhos, as pinturas, as gravuras, escultura, litografia, a arte cinética, as ilustrações, as cartas cartográficas. Perceba que aqui eu estou pegando somente dois incisos, o inciso 8º e o inciso 9º, tá? E as obras de mesma natureza. Aqui, quando eu digo outras obras de mesma natureza, ela entra inclusive, por exemplo, as obras digitais, tá? Ela tem aí uma retaguarda e uma cobertura também pela Lei 9.610. Imagem para a gente é conceituada como sendo aquele recurso, talvez o mais eficiente de todos, para captar a atenção dos alunos. Hoje, essa geração nativa nos mundos digitais, eles são pessoas que lidam muito bem com conteúdos multimídias. Então, para poder tentar segurar a atenção dessas pessoas, é preciso que a gente explore a utilização desses meios que utiliza para além das imagens, né? E aí a gente chama de hipertexto, que envolve esses vários recursos que a gente tem disponível aí no mercado. A gente sabe que a imagem é um dos recursos mais eficientes para captar a atenção de um potencial consumidor ou de um aluno, que é o nosso caso aqui na apresentação. E aí a gente precisa responder algumas perguntas importantes. Será que podemos utilizar qualquer imagem da internet ou de um livro? Quem é o detentor dos direitos autorais sobre a ilustração, uma foto ou um vídeo? De quem são os direitos autorais sobre as imagens? Quando a gente fala isso, é meio intuitivo entender que eu não posso sair de forma deliberada pegando imagens na internet e utilizando. Mesmo que eu não saiba quem é o autor, isso não me dá o direito de utilizar a imagem sem que antes eu tenha a autorização delas. Para isso, eu até aconselho que vocês naveguem ou anotem aí alguns repositórios de imagens de domínio público ou mesmo livres dos direitos patrimoniais e até mesmo morais, porque as pessoas disponibilizam de forma ilimitada bancos de dados para você poder utilizar essas imagens. Exemplificando aqui, a gente está elaborando uma aula de transmissão de energia, geração e distribuição e quer utilizar a imagem. Como é que eu faço? Eu posso usar uma imagem de um livro e dar os créditos devidos, isso é uma alternativa, tá? Já que é proibido usar uma imagem de terceiro sem dar os créditos e sem requerer a autorização prévia dessas imagens. O autor da ilustração pode se sentir ofendido, já que ele, além de ter o direito de explorar economicamente, ele tem o direito de reivindicar a autoria de algo, que é o direito moral. Então, caso isso aconteça, ele pode inclusive entrar com uma ação judicial de danos morais e materiais, caso você esteja explorando economicamente a imagem que não te pertence, pedindo aí uma indenização para poder compensar a violação, tá? E aí a gente continua dizendo que o pensamento é bem simples, o fruto do trabalho de um autor de obra de ilustração é explorar economicamente a sua obra, por isso o ilustrador tem o direito da autorização, tem o direito de autorização ou não da reprodução da fotografia, explorá-la comercialmente ou não, e de ter o seu nome, pseudônimo, qualquer outra forma convencional de identificação de sua autoria na obra que você for reproduzir. Nós temos aqui um questionamento, que seria de quem são os direitos autorais sobre as imagens, e aí a gente precisa entender como é que essa imagem é captada, tá? Quando falamos desses direitos sobre imagem, nós estamos falando de quem tem direito de usar, ou melhor, de quem tem o direito de explorar economicamente essas imagens. Não estamos falando necessariamente da autorização para ser fotografado ou ser filmado, não, tá?
nem do direito de ter a sua imagem usada por alguém. É uma outra coisa. Quando a gente fala sobre os direitos autorais sobre imagens, nós estamos referindo de como essas imagens podem ser exploradas economicamente. Nesse sentido, a gente diz que os direitos autorais são a mesma coisa que o direito de imagem, nesse aspecto, tá? Quando o fotógrafo, por exemplo, capta uma imagem de uma pessoa, com a autorização dela, óbvio, né? Quem tem o direito de explorar aquela imagem é o fotógrafo e não a pessoa que foi fotografada. É aquela situação que eu tinha dito aqui anteriormente, tá? Com respeito a quem pertence o direito de explorar uma imagem. E aí depende de como essa imagem foi captada. A gente está falando de uma foto e essa foto foi autorizada por quem foi fotografado, o direito autoral sobre esse produto não é da pessoa fotografada, e sim da pessoa que fotografou. Tá? Isso é uma questão importante para se entender. Mas a partir desse momento em que ela concede autorização para a imagem ser utilizada pelo fotógrafo, o fotógrafo detém os direitos autorais, como eu havia dito, sobre representação fotográfica ou audiovisual daquela pessoa. Isso é importante a gente entender, porque quando a gente está em público e de repente alguém faz uma captura da imagem, ela pede autorização de uso, a partir daquele momento eu estaria meio que assinando ali um cheque em branco, tá? Para ele poder utilizar o meu registro. Tá? E aí a gente tem algumas recomendações aqui, como evitar problemas com direitos autorais ao usar imagens de terceiro. A gente fez uma listinha de procedimentos desejáveis que pode ser feito para você poder proteger, tá? No uso dessas imagens. Pedir autorização, quando você souber de quem é a autorização, por exemplo, as ilustrações de livros, eu sei que é o autor ou é a editora que tem o direito. Geralmente a editora já disponibiliza para a gente essas imagens, inclusive em ambientes específicos para o professor, uma área do professor, o professor baixar essas imagens, templates de aulas, entre outros materiais que são utilizados em sala de aula. Nós temos aqui a necessidade de dar os créditos, né, a usar a imagem para fins pessoais, não deixe de mencionar quem é o autor. Caso contrário, pode ficar implícito que você está assumindo a autoria. Por isso que geralmente você coloca lá embaixo, fonte, 2 pontos, tá? Figura tal, exatamente no sentido de garantir que não estaria violando, assumindo a autoria de uma obra. Também aqui a gente traz a recomendação que use imagens de bancos de dados livres, e aí nós temos muitos na internet, tá? Eu coloquei alguns aqui, só para vocês terem conhecimento: o FreeImage, o Pixabay, o Unsplash, o Nap e o Canva, que é bastante conhecido, né? Aí, todos esses têm serviços pagos, mas também tem uma base de dados bastante significativa, gratuita, que você pode baixar e utilizar. Tá? Uma outra recomendação é que não faça, aliás, que caso você não consiga a autorização de uma imagem, você não esteja tranquilo de utilizá-la, você pode também fazer essas imagens. Tá? Às vezes até alguns serviços desses que eu citei aí em cima, você tem ferramentas que te dá suporte para a criação de outras imagens, tá? Ou das suas próprias imagens. 5. Sempre pesquise, né, em fontes confiáveis a imagem que pretende usar, por exemplo, nesses bancos de dados aí que eu citei em cima. Verificar a licença associada à imagem. Às vezes, a licença ele não quer nada, não precisa nem citar. Mas algumas outras vezes, ele exige que você cite a autoria. Então tem que ter bastante atenção, porque não existe uma regra com respeito ao modo de utilização desses recursos. Geralmente é o autor que diz como você vai poder utilizar sem fins econômicos a obra dele. Tá? Cada licença ela exige um ato diferente, então uma mesma obra pode ser licenciada de forma diferente. Tá? Logo é importante você ver qual é a forma mais adequada para, por exemplo, você licenciar as obras que você criar. Em alguns casos você deverá, por exemplo, pagar ao usuário pelo uso. Tá? Em outras vezes é gratuito, a gente vê. Né? Por exemplo, aqui para gravar as aulas, eu tenho 2 softwares. Tá? Eu uso um software gratuito chamado de OBS, mas também eu utilizo um outro software chamado de Axios, da Mirilis, que eu paguei uma licença de 17, 15 dólares,
foi ali uns 50 a 70 reais na época que eu comprei. Tá? Sempre cite a autoria da imagem, é extremamente importante. Se você perceber ao longo da minha apresentação, eu evitei de usar a imagem exatamente para isso, porque eu tinha algumas imagens que eu não tinha autorização de uso, e para não citar de forma indevida ou trazer essas imagens de forma indevida, eu acabei recomendando não usá-las. Tá? O uso de imagem de alunos e professores é permitido? Depende. O uso da imagem dos alunos e professores é permitido desde que os envolvidos tenham assinado um termo concordando com a veiculação das imagens. Na verdade, hoje, o ambiente escolar, geralmente, ela coloca ali no ato da contratação do professor ou do técnico que ele está contratando, ou no ato da matrícula do aluno com a instituição. Tá? Eu acredito que nós não tínhamos essa cultura, pelo menos até esse momento de pandemia, para poder estabelecer um conjunto de termos que tenha relação com os direitos da personalidade, uma relação com direitos autorais e tudo mais. Para isso, a instituição está fazendo aí termos improvisados para esse momento. Né? Quando eu digo improvisado, é no sentido de que não existia, tá? Passou a existir para poder atender a essa situação, em que o aluno e o professor vai permitir o uso das suas imagens, tanto os registros fotográficos, como também as suas imagens em vídeo, já que algumas aulas serão dadas de forma síncrona e que as imagens de aluno e professor serão captadas ao longo desses encontros. Tá? No caso dos professores, como eu disse, a escola pode incluir uma cláusula no contrato de trabalho, especificando, no nosso caso, que a gente não tem o contrato de trabalho, é o estatuto, em tese, deveria ser a lei específica da nossa carreira, que está lá a carreira BTT, ou a carreira de técnicos administrativos, ou mesmo a 8.112, que deveria tratar. É até uma curiosidade para vocês, se vocês procurarem nas diversas legislações que tratam da nossa carreira, não existe uma seção, um capítulo que trata especificamente disso. Então, em tese, eu não poderia inovar criando ali institutos por meio de portarias ou mesmo resoluções, questões que não foram tratadas pela lei. Tá? Mas é uma questão mais específica, caso a caso, mas que a instituição vai ter que se preocupar, porque na prática nós temos esse problema e nós vamos sofrer com eventuais litígios se eventualmente alguém questionar. Ainda dentro dessa permissão de uso de imagem dos alunos e professores, a gente tem uma outra questão que tem que ser observada, tá? E aqui tem a ver com a capacidade civil, né? Quanto aos menores, na verdade, aqui não é melhores, aqui é os menores de idade. A questão é mais delicada, pois elas não podem responder por si mesmas. Então, na prática, se eu usar do instituto do aluno confirmar a autorização no momento da aula, para os menores, ele teria que estar ali do lado do pai para poder autorizar. Tá? Ou esses alunos serem chamados para poder repactuar os termos que foram assinados no momento da matrícula, para poder permitir que a sua imagem seja capturada durante as aulas e que a guarda e a utilização responsável delas sejam garantidas pela instituição. Tá? Nesse caso, a responsabilidade de autorizar ou não fica a cargo dos pais. Essa solicitação também pode ser direcionada ao contrato feito entre os pais e a escola. Isso é muito fácil de enxergar no ambiente privado. No ambiente público é mais complexo, porque os servidores não têm um contrato. Na verdade, ela segue um estatuto. E os alunos têm um contrato, que na verdade não é um contrato tradicional, é ali os termos que ele assina no ato da matrícula, se comprometendo a seguir a legislação interna, por exemplo, a cumprir o ROD. Tá? Então, por exemplo, a gente poderia mudar o ROD ou criar institutos específicos para tratar dessa permissão que os alunos dariam ou os seus responsáveis dariam, para a gente poder ter tranquilidade ao longo das nossas aulas. Ainda sobre esse ponto, é importante a gente relatar que é uma recomendação válida, sobretudo para os materiais institucionais. Tá? Quando a gente fez esse recorte, foi sobretudo para poder dizer, cuidado com
essas questões ao longo da nossa aula. Tá? Eu estou até preferindo isso pessoalmente a fazer aulas offline, assíncrono, para eu depositar lá dentro e tira dúvidas com as webcams desabilitadas, a maioria das vezes, exatamente para evitar que a captura dessas imagens contenha algum conteúdo que venha violar algum tipo de direito da personalidade, violar a intimidade de alguém, ou mesmo explorar de forma inadequada a imagem de alguém que tem, pela lei, protegida o uso da imagem. Tá? Como, por exemplo, os adolescentes, as crianças, que no ECA tem ali condições específicas para tanto. Tá? As fotos não podem ser usadas, né, como objeto comercial, bem como somente na vigência do contrato, isso para o sistema educacional. E aí tem algumas dores de cabeça que a gente pode ter caso não tenhamos esses cuidados, tá, com o uso da imagem dos alunos ou mesmo dos professores. Tá? Por isso que a recomendação aqui é que sempre tenha a autorização dos envolvidos desses encontros, exatamente para evitar constrangimento no uso dessas imagens, a questão da segurança, evitar ação judicial, cancelamento de matrícula, despesas financeiras pagando os danos que eventualmente possa ter. E aí a gente listou aqui alguns cuidados que a gente precisa ter. Tá? Primeiro, que eu já havia dito, o uso de imagem deve ser autorizado, né? Pela Constituição. A gente tem aí uma garantia de que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano moral e material. Então, na verdade, essa proteção é uma proteção constitucional. É por isso que uma mera portaria ou uma mera instrução normativa ou um ofício não pode violar ou autorizar de forma deliberada o uso de imagens de pessoas que têm, cidadãos que têm resguardados aí pela Constituição, essa inviolabilidade de todos esses itens. Tá? Eu estava fazendo essa apresentação para os colegas e uma situação prática aconteceu no momento da apresentação, que foi um dos professores estava ali assistindo a aula sem querer, se levantou e estava sem camiseta, né? E aí ele pediu que fizesse a edição da aula. Ainda bem que eu não fiz a captura, porque eu tive problema, como disse no início, eu não fiz a captura do encontro. Mas é uma situação que a gente nem imagina, né? Vai ali e, por um descuido, estava com a webcam desligada, despreocupado, em casa, tranquilo, sem camiseta, mas por alguma razão a webcam liga e você está lá, sem camiseta, no momento da aula. Tá? Isso pode gerar constrangimento, chacota, enfim. Então, se eu não autorizar essa captura, certamente eu vou poder reivindicar algum dano material ou moral com respeito a essa questão. Por isso que no final ele diz, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou pelo dano moral. Alguns outros cuidados que precisamos ter e que também está resguardado aí no artigo 20 do Código Civil é que a divulgação de escritos, olha aqui, a divulgação de escritos, a transmissão de palavras, a publicação, a exposição ou a utilização de imagens de uma pessoa poderão ser proibidas. Então tem aqui também no Código Civil essa previsão de proibição, tá, de uso das imagens. Eu estou pegando aqui o escopo legal, né, da nossa plataforma jurídica brasileira, que protege de alguma forma o uso das imagens. Então a gente já percebe aí que desde a Constituição há legislações específicas, como o Código Civil e a Lei de Direitos Autorais trazem questões específicas a isso. E quando a gente fala dos adolescentes e das crianças, a gente adiciona ainda aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz algumas proteções adicionais sobre o uso das imagens desse público. Tá? É bom saber que no nosso instituto nós temos ali um universo de quase 6 mil alunos que nasceram depois de 2002, ou melhor, que em tese têm menos de 18 anos e não estão emancipados. Eu digo em tese porque algumas pessoas se emancipam, tá, antes da idade mínima prevista pela legislação. Então é importante que a gente tenha
bastante cuidado para que a gente consiga garantir a honra, a boa fama e a respeitabilidade, tá, do uso das imagens. Nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu disse, que protege a imagem, a identidade, a autonomia, os valores, as ideias e as crenças em espaços e objetos pessoais. Ou melhor, a imagem do menor de idade deve ser preservada e não pode ser exposta ao ridículo. Então a gente tem que ter bastante atenção com esse termo aqui, porque os nossos alunos de ensino médio, por exemplo, recai a maioria deles nessa proteção do ECA. Tá? Por isso que sempre que for necessário utilizar a imagem de algum aluno ou de um profissional, qual é a regra básica? A recomendação é solicite as devidas autorizações. Mas se você está no meio de uma aula, os alunos não têm 18 anos, por exemplo, o que você vai ter que fazer? Olha, você deveria ter pegue a autorização anteriormente. E não é dele, tá? A autorização tem que ser do seu responsável legal. É por isso que na matrícula, no ato de matrícula, os termos que constava naquele documento tem que ter termos que estão associados a essa questão. Eu acredito que por padrão não existe, tá? Eu estou falando que eu acredito porque até bem pouco tempo não se preocupava com essas questões, já que a maioria das nossas ofertas eram ofertas presenciais. Inclusive, até bem pouco tempo, o ensino não presencial para os cursos técnicos e os cursos de ensino médio eram proibidos, tá? De 2018 para cá a possibilidade de utilizar tecnologias não presenciais para o ensino técnico. Tá? Por isso que não se tinha aí tanta preocupação nesse ponto. Um outro elemento que eu trouxe aqui para ter cuidado é o uso autorizado, é exclusivo da escola. Então, imagine que o aluno assina ali um termo, tá? O professor não vai poder usar de forma deliberada não, tá? Na verdade, aquelas imagens, ela pertence à escola, então não posso capturar a imagem e sair divulgando nas minhas mídias sociais, essa coisa toda não. É uma prática indevida e a escola é responsável por orientá-la. No caso aqui do Instituto Federal, nós temos inclusive um anexo que foi criado a um ofício. Eu até, na minha visão pessoal, acredito que esse conjunto de regulamentações deveria ter uma resolução específica diante da importância dos direitos autorais, direito da imagem, proteção dos direitos da personalidade. Nós deveríamos ter uma resolução específica para tratar disso, sabe? Eu acho que a importância desse ponto, ou desses pontos, elas são tantas que não cabe um ofício. Mas existe aí um ofício, tá, tentando criar essas condições de contorno e dar mais segurança jurídica para os alunos e para os professores que estão submetidos a essas questões aqui. Tá? Escola, tá, é a única que pode utilizar essas imagens que são autorizadas pelos responsáveis ou pela própria pessoa. Terceiro, nós temos aqui a avaliação, avalie o conteúdo das imagens antes de publicar, então a gente tem que ter bastante cuidado. Isso também funciona com vídeos, tá? Não é só com imagem não, para a gente poder ver se existe algum sinal ali, algum elemento que possa, de forma indireta ou direta, violar algum direito do aluno ou do professor, tá? Isso é importante que a gente faça, mas e se for em tempo real? Então, é mais um complicador, né? Se for em tempo real, você não consegue corrigir eventuais violações que aconteçam ali ao longo da sua aula. Tá? Então, eu particularmente estou tentando utilizar ao máximo aulas previamente gravadas para a gente poder ter ali uma garantia de cumprimento do nosso sistema pátrio, jurídico, legal, e fazendo alguns encontros para poder tirar dúvida ou questões que são essencialmente necessárias ter o olho no olho com os nossos colegas alunos, mas sempre com muito cuidado para que a gente consiga respeitar todos os elementos, tá? E aí tem uma questão que, quando a gente fala de imagem, eu centrei bastante no aluno e professor, mas para o professor a gente tem uma outra questão adicional que é
não necessariamente o uso das imagens dos alunos, mas o uso das imagens das obras que a gente consulta para poder montar o nosso material didático. E aí, vários colegas na apresentação que fizemos tiveram dúvidas com respeito ao uso das imagens dos livros, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Geralmente, os professores, eles podem usar as imagens dos livros, tá? Óbvio que você não vai usar sem as devidas citações, tá? Dando o crédito a quem de direito é. Mas que as editoras geralmente mantêm ambientes específicos para poder disponibilizar mídias, recursos gráficos ou mesmo aulas, os slides da aula, exercício, para poder facilitar. É até uma estratégia comercial para poder fidelizar os professores com a instituição, com recursos educacionais abertos. Qual é a ideia? A ideia é exatamente permitir que se crie materiais de ensino, aprendizado e pesquisa com suporte de várias mídias de domínio público. Então nós temos aí o que a gente chama de REA, tá? Recursos Educacionais Abertos, onde a gente vai poder dispor de materiais com direitos autorais entregue para você utilizar com tranquilidade. Certo? Os educadores podem modificar e recombinar o conteúdo de editores ou somente REA. Aí nesse caso, se você adota o REA, que é um tipo de licenciamento, lembrando, é uma forma com que você dispõe da sua obra para poder permitir que terceiros utilizem, tá? E aí, nesse sentido, a REA, ela diz abertamente que você vai poder mudar, recombinar, melhorar, distribuir. É uma forma, inclusive, de você universalizar o acesso à educação. Até um dos princípios daqueles objetivos do milênio, um deles é essa questão da universalização da educação. Tá? Com respeito à ilustração de livros, quando um livro possui material de apoio ao professor, por exemplo, a Pearson, a Saraiva e outros mais, ou mesmo essas editoras que fazem parceria com a BVU, por exemplo, ela, no seu contrato, permite que os colegas professores utilizem fragmentos da sua obra para poder instruir o seu material didático. Tá? Porém, para você poder fazer uso dessas imagens, você tem um cadastro anterior, né? É necessário preencher campos obrigatório e o time da editora vai avaliar. Eu, por exemplo, tenho aí uns 3 ou 4 cadastros com os principais entregadores de conteúdo, as principais editoras que vendem os livros na minha área de tecnologia. Tá? Mas, digamos que você não tenha isso, não tenha condição de pedir autorização para o uso de uma obra, você não vai usar, você pode usar, tá? Tem uma jurisprudência, uma questão que a gente avalia no direito, que é o conceito que a gente chama de uso aceitável. Tá? Uso aceitável é exatamente uma alternativa jurídica para a gente usar materiais sem permissão do autor, sem que a gente esteja violando aí os direitos autorais. Tá? É como se fosse uma espécie de acordo de uso aceitável que alguns países, algumas democracias adotam para poder permitir e dar mais flexibilidade aos educadores na montagem dos seus materiais. Esse recurso jurídico é utilizado no Brasil, tá? Como também nos Estados Unidos. Então, a gente pode usar essas obras sem pedir autorização do autor, mas citando-os devidamente, como uma boa prática acadêmica remete a fazê-lo. Tá? E aí nós trouxemos alguns mitos ou verdade com respeito a isso. Para aqueles vídeos, quero pegar um fragmento de um filme. Vou falar sobre história. Tá? Vou pegar uma cena daquele filme A Onda para falar sobre fascismo, por exemplo. Tá? E aí eu posso utilizar um fragmento, aí o pessoal diz, não, se for uma duração até 10 segundos não tem problema. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em lugar nenhum, seja na legislação brasileira ou na legislação estadunidense, se fala em tempo. Tá? O que a gente diz é que você vai usar o material de forma que não reproduza na integralidade. Tá? A única coisa que a gente fala é isso, que você vai poder usar assim, de forma que não fira, tá, nenhum dos direitos autorais
do autor. Então eu posso pegar uma cena de um filme, alguma coisa assim, citando, né, e dando os créditos a quem de fato tem esses créditos, tá? Nós temos uma outra questão, outra inquietação, é se eu der os créditos ao autor, eu não estou ferindo os direitos dele. Opa, é outro mito, tá? Lembrando que, se for um pedaço da obra, ok, eu posso cair dentro do que a gente chama de uso aceitável, mas se eu pegar a obra inteira e citar ou utilizar, eu não posso utilizar assim não, tá? Se a obra ela está na sua integralidade ali, eu tenho que, além de colocar os créditos do autor, que isso aí é obrigatório, né, na descrição ou em algum lugar visível, tá? Eu também tenho que pedir a utilização. Então esse é um outro mito comum. Muita gente acredita que se utilizar um conteúdo protegido e colocar lá os créditos ao autor na descrição, já constitui o uso aceitável. Não é de cara não, tá? Então é uma avaliação até subjetiva com respeito a esse conceito. Por isso a gente pede que tome bastante cuidado, né? Afinal, se você colocar algo que não é de propriedade legal desse trecho e você não citar, você poderá estar infringindo a lei. A gente teve recentemente uma situação aí que aconteceu com um ministro que durou menos de uma semana porque cometeu situações ilegais como as que eu estou citando aqui. Tá? Utilizar obras de terceiro sem nem dar os créditos, ali pegando os fragmentos e usando de forma aceitável, e nem citando-os e, consequentemente, assumindo a autoria das obras. Um outro cuidado que a gente pede aqui é com o uso sem fins lucrativos ou o uso somente para entretenimento, é outro mito também, tá? É verdade que existe o fair use, quer dizer, o uso aceitável, é mais aceito se a utilização do conteúdo não for voltada para lucro, ok. A tese é mais consistida se eu usar sem nenhum interesse econômico, mas não significa dizer que eu posso usar mesmo assim. Eu até trouxe aí um exemplo, quando eu coloco um conteúdo no YouTube, e ainda que você coloque na descrição que a utilização dos trechos protegidos não tenha fins lucrativos, isso pode ser considerado violação dos direitos do autor. Isso é uma dor de cabeça para quem mantém canal na internet, tá? Porque o YouTube faz verificação de música, verificação de vídeo, de imagem que são utilizadas nos vídeos, e ele pode inclusive te notificar com respeito a essas questões, tá? Já existem algoritmos, por exemplo, que detectam música protegida por direitos autorais. É por isso que o próprio Google mantém um repositório de música, trilha sonora e tudo mais que você pode usar, que são trilhas sonoras que não têm direitos autorais ou que têm permissão de uso sem você se preocupar de dar os créditos ou de pagar para utilização, etc. Tá? Então é mito acreditar que o fato de você não estar cobrando por uma obra de terceiro, você não esteja violando o direito autoral. Como eu disse, o fair use ou o uso aceitável, ele é uma prática, tá? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos isso é bem definido, é bem consistido, é de forma mais clara utilizada. No Brasil não, é um negócio assim mais subjetivo, mas que também se aplica, a gente tem jurisprudências nesse sentido. Tá? A própria lei deixa claro que existe formas de reprodução de material protegido de forma legal e em geral é sabido que a utilização de pequenos trechos de materiais protegidos por direitos autorais é permitido, desde que seja para uso pessoal, ou seja, sem fins lucrativos. Tá? Isso aí eu peguei um fragmento, inclusive de uma decisão judicial com respeito a isso. E aí a gente termina a nossa apresentação de hoje, e eu deixo uma frase final para vocês poderem refletir. Com a ausência de legislação específica, muitos pensam que qualquer conteúdo disponibilizado na rede passa a ser público, podendo ser utilizado livremente. É preciso atenção a se apropriar de textos, imagens e outros tipos de conteúdos disponíveis na web. É importante ressaltar que todas as obras intelectuais, livros, vídeos, filmes, fotos, obras de artes, música, etc., mesmo quando digitalizados, não perdem sua proteção e, portanto, não podem ser utilizados sem prévia
autorização. Dito isso, a gente deixa aqui os artigos consultados, tá, para a montagem desses slides. Pegamos aí um artigo feito pela Flávia Costa, como utilizar a imagem na internet sem ferir direitos autorais, um outro escrito pela Sociedade de Ilustradores do Brasil sobre direitos autorais, um produzido pelo Jacobs Consultoria, Direitos de Imagem e dos docentes e discentes nas aulas remotas. Direitos autorais sobre imagem, aprenda a evitar problemas, da Ana Clara. Uso de imagens de alunos e professores, conheça o que diz a lei brasileira e evite problemas, do Software Gel. E por fim, os recursos educacionais abertos, tá? Que eu peguei aqui também no próprio site, e os termos e condições gerais de uso e ou de venda da editora Saraiva. Eu peguei um fragmento lá que dizia exatamente essas questões de que eu posso permitir que os professores utilizem fragmentos da obra sem que necessariamente esteja violando algum direito autoral. E também consultei a obra Direitos Autorais, o que são e como eles impactam na produção de conteúdo em vídeo, da Débora Gomes. E eu fiz questão de citar para a gente poder dar os créditos àqueles que inspiraram os conteúdos que tem nesses slides, e também para que vocês tenham cuidado na hora de produzir as suas aulas, para que as citações sejam feitas obedecendo à legalidade, e que também se tenha cuidado, ou mesmo utilize as boas práticas que aqui nós compartilhamos. Eu vou deixar aqui um pedido para vocês curtir o canal, assinar e compartilhar com os amigos esse vídeo, porque a partir desse vídeo surgiu uma inquietação que eu não respondi nessa apresentação, porque vai ser matéria de um vídeo em separado, que é responder a seguinte pergunta: o professor em dedicação exclusiva ou o servidor em dedicação exclusiva pode ser youtuber? Podendo ser youtuber, ele pode receber a monetização que é praticada por esse grande provedor de conteúdo? É uma pergunta que nós iremos responder nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção e até a próxima.